Olá, muito bem, boa noite. Hoje nós vamos dar início ao nosso último tópico no curso de Matemática Discreta, que é a parte que nós vamos falar sobre grafos, um pouco de teoria dos grafos. Então, eu começo essa parte do curso, essa primeira aula, tem bastante definições, bastante conceitos talvez novos para a maioria de vocês, então é importante que, se ficar alguma dúvida nas definições, que você já tente perguntar, esclarecer essa dúvida, para que isso não fique acumulando para as próximas aulas, porque muita coisa que a gente vai ver depende do que vai ser visto nessa aula de hoje, né, baseado nessas definições de hoje. Então, eu começo a definir o que é um grafo. Um grafo, ele é um par. Usualmente, a gente utiliza essa letra G para falar de um grafo. É um par ordenado do tipo V, são dois conjuntos. V é um conjunto de objetos, a gente chama V o conjunto dos vértices. E conjunto V de vértices. E um conjunto de arestas, que são pares de vértices. Então, conjunto de V de vértices e E de arestas. Então, cada aresta, ela consiste de um ou dois vértices. Então, eu posso ver esse conjunto aqui, conjunto das arestas, como sendo um conjunto da forma UV, onde U e V são vértices do grafo. Vértices do grafo. Esse conjunto pode depois ser um multiconjunto, né? A gente fala um pouco de multigrafos, são grafos onde eu permito várias arestas com os mesmos vértices nas pontas. Mas isso eu vou falar mais para frente, talvez logo daqui a pouco. Mas quando a gente fala de uma aresta, a gente fala de um par de vértices. Ou de um par de vértices onde os vértices, na verdade, são os mesmos, que é o caso de um loop, ou onde eu tenho um vértice só, eu tenho uma aresta, que é essa ligação de um vértice para ele mesmo. Tá? Então, cada aresta tem um ou dois vértices, e esses vértices associados, né? E esses vértices são as extremidades. Chamam de extremidades da aresta. Um grafo simples é um grafo onde eu não tenho laços. É um grafo simples, é um grafo sem laço, sem laços, ou loops, né? Que não tem laços e que não tem arestas múltiplas. Arestas múltiplas. Então, arestas múltiplas são arestas que ligam as mesmas extremidades, diferentes arestas ligando as mesmas extremidades, os mesmos vértices. Então, essas três arestas aí do desenho são arestas múltiplas. Certo? Sim? Professor, as arestas nos grafos, elas têm sentido como os grafos direcionados ou não? Nesse caso, a gente está falando de grafo. Quando a gente fala só de grafo, a gente não tem uma direção para as arestas. Tem a noção de grafo direcionado. E aí sim, as arestas têm uma direção, e aí são chamadas de arcos. Mas nesse caso aqui é não direcionado. Certo?
Certo, obrigado. Beleza. Ô, Jonathan, eu estou compartilhando sim, acho que você melhor tentar sair e entrar de novo da reunião, tá? Bom, então, um grafo simples é um grafo sem laços e sem arestas múltiplas. Grafos com múltiplas arestas são chamadas de multigrafos. Então, isso aqui são arestas múltiplas, isso aqui, grafos com arestas múltiplas são chamados multigrafos. Um grafo direcionado é um grafo onde cada aresta tem uma direção. Então, geralmente, quando eu falo de grafo direcionado, que também é conhecido como digrafo, então muitas vezes eu falar de digrafo, sinônimo de grafo direcionado. A gente geralmente usa a letra D para falar que é um grafo direcionado, um digrafo. Tem um conjunto V de vértices, E de arcos. Por que arcos? Porque são arestas direcionadas, né? Então, isso aqui consiste de vértices, conjunto de vértices V e arestas direcionadas, também chamada de arcos, né? Arestas direcionadas ou arcos. Conjunto E. Certo? Então, sim? Uma continuação da minha outra dúvida é porque é o seguinte, se as arestas elas não têm direção, qual seria a diferença entre aquelas três arestas iguais? Elas vão ser iguais, aí elas vão aparecer três vezes no conjunto E? É só isso? Isso, exatamente. Vai aparecer 3 vezes multiconjunto agora, né? Porque como tem repetição de elementos, é um multiconjunto. Então, vai aparecer essa aresta 3 vezes dentro do multiconjunto. Ah, tá ok, então. Tá? Isso. Muito bem. Uhum. Então, de grafo, cada arco é associado a um par. Então, associado a um par ordenado. Então, como os arcos são arestas com direção, ao invés de eu ter um par não ordenado, eu preciso de um par ordenado que corresponde, que representa aquele arco. E o par ordenado do tipo UV, onde U e V são vértices. Então, par ordenado UV de vértices. Eu chamo o U, então, a representação disso, gráfica, é um par assim, né? 2 pontos, uma seta de U para V. E eu digo que U é o início do arco, U é o início do arco e V o fim do arco UV. Tudo bem? Então, essa é a noção. Basicamente, são os conceitos de o que é um grafo, o que é um digrafo, um grafo direcionado. Aqui embaixo tem umas definições a respeito de vizinhança em grafos, ou de vizinhos em grafos. Então, dado dois vértices U e V, são vértices, eu digo que eles são adjacentes, são vértices adjacentes no grafo, ou vizinhos no grafo, se em um grafo, um grafo não direcionado, se esse par, o V, é uma aresta. Ou seja, se existe, vou escrever assim, existe aresta E igual a UV, uma aresta do grafo G.
Então, se dois vértices são adjacentes ou vizinhos, significa que existe uma aresta ligando esses dois vértices. Tá? Então, por exemplo, sei lá, imagina um grafo assim. Então, esse U e esse V, eles não são vizinhos. Eles não são adjacentes, porque não existe aresta ligando o AV. Mas esse vértice W, ele é vizinho tanto de U quanto de V. Ele é vizinho de U e é vizinho de V. A noção de vizinhança é a ideia de qual é o conjunto de vértices que são vizinhos de um dado vértice V. Então, dado um vértice V, o N de V representa esse conjunto dos vizinhos, chamada vizinhança de um vértice, do vértice V no caso. Então, a vizinhança do vértice V é o conjunto dos vértices tais que existe aresta UV, aresta do grafo. G, botar G igual a VE. Imagina um grafo G com conjunto de vértices V e conjunto de arestas E. E a vizinhança de V, que é esse N de V, é esse conjunto de vértices, são os vértices vizinhos. Então, nesse caso aqui, qual que é a vizinhança do W? É o conjunto desses três vértices. Né? Então, o W... deixa eu fazer um gráfico um pouco mais interessante, por exemplo, grafo assim. Qual a vizinhança de U? Qual a vizinhança de V? N de V, nesse caso, é o conjunto formado por W e U. Certo? São os vizinhos de V, são os vértices adjacentes a V do grafo. Essa ideia de vizinho de um vértice, eu posso tentar generalizar isso para vizinhança, ou vizinhos de um vértice, mas vizinhos de um conjunto de vértices. Então, dado um conjunto A, um subconjunto de vértices do grafo, o N de A, que é a vizinhança de A, é simplesmente a união das vizinhanças de cada um dos elementos em A. Então, eu olho para cada elemento V em A e faço a união dessas vizinhanças. Tranquilo? Então, essa vizinhança de um conjunto. Então, ou seja, são um conjunto dos vértices que são vizinhos de pelo menos um vértice dentro de A. Eles podem ser Professor, vários vértices do conjunto. Sim? por exemplo, considerando que, por exemplo, é só o A daquele exemplo ali em cima, é só o U, certo? Se você pegar o NA, o W, mesmo que não seja de A, vai ser da vizinhança? Como é que é? Desculpa, pode repetir, eu não entendi o seu exemplo. Ó, aquele exemplo ali que você deu em cima, sabe? O VW. Certo? Então, considerar que A é só o U. Se você pegar a vizinhança, o N de A, vai ser o W, mesmo o W estando fora de A? Sim, o conjunto dos vizinhos, da vizinhança de um conjunto não é necessariamente vértices em A. Não são Ah, necessariamente vértices em A, pode ser vértice fora de A. entendi. Ou vértice dentro de A, pode ser também. Tá? Uhum. Certo. Beleza. Que mais? Você ainda não está vendo, Jonathan? Espera aí, deixa eu tentar, então. Acho que é só Não, tava você. na tela preta aqui. Ué, mas eu acho que é só você que está com problema para ver. Alguém mais está com problema para enxergar minha tela? Acho que não. Espera aí, deixa eu tentar fazer, então. Uhum. Agora foi. Agora foi? Obrigado. Uhum. Beleza, Muito obrigado aí, ao senhor. beleza, tranquilo. O grau de um vértice, que é a definição de grau de um vértice? Grau de um vértice, a gente usa essa notação DEG do V, o DEG do vértice, ou D do V, que é DEG de degree.
ela corresponde ao conjunto ao número, né, de vizinhos, ou número, na verdade, de arestas incidentes a V. São um número de arestas que tem uma ponta, uma extremidade em V. Então, o grau de um vértice é a quantidade de arestas com extremidade em V. Agora, a aresta pode ser um loop, certo? Então, pode ser um laço, né? Nesse caso, eu conto o laço duas vezes, exceto que um laço, um loop, ele conta duas vezes para o grau. Então, vamos ver um exemplinho aqui de grau. Então, imagina um grafo que é representado por esse desenho aqui. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, alguma coisa assim. Então, por exemplo, qual que é o grau desse vértice aqui, chamar esse vértice de V1? Grau de V1, então, eu vou contar o número de arestas que são incidentes a V1. Tem 1, 2, 3, 4 arestas. E o loop duas vezes, então 6. Então, o grau do V1 é 6. O grau... o resto é fácil, né? Aqui, o grau do V2 é 4. O grau do V3 é 3. O grau do V4 é 1. E o grau do V5 é 2. Certo? Então, basicamente é contar o número de arestas incidentes, ou com extremidade naquele vértice. Esse é o grau de um vértice. Sobre grau de vértice, tem um teorema bem simples e bem interessante, é famoso, mas é bem simples, é uma observação trivial, é de que para qualquer grafo, aqui eu estou considerando um grafo não direcionado, tá? Grafo sem direção. Qualquer grafo que tem m arestas, então pega um grafo com m arestas, vale que se eu somar os graus de todos os vértices do grafo, esse valor é duas vezes o número de arestas. Né? E a ideia é bem simples por detrás dessa demonstração, que é toda vez que a gente soma o grau, a gente está contando cada aresta duas vezes. Ou seja, note que cada aresta ou ela possui duas extremidades, ou seja, possui extremidades diferentes, ou é um loop, ou um laço. Em todo caso, em ambos os casos, toda aresta, cada uma dessas arestas é contada exatamente duas vezes. Contada exatamente duas vezes nesse somatório. Está aí no teorema. Então, se cada aresta é contada duas vezes no somatório, significa que o total desse somatório é duas vezes o número de arestas.
Simples assim. Quando a gente está fazendo a soma, a gente está olhando para o grau de um vértice, então estou contando todas as arestas que são incidentes a esse vértice V fixo. Eu conto 1, 2, 3, 4. Só que cada uma dessas arestas, ela é a extremidade de um outro vértice, digamos U. Então, quando eu fizer calcular o grau de U, eu vou estar contando de novo essa aresta aqui. Quando eu conto o grau de U. Por isso que cada aresta é contada 2 vezes. E o loop, porque, por definição, o loop é contado 2 vezes no grau. Ainda sobre a grau de vértices em grafos, né, tem um resultado também interessante, que é esse segundo teorema, que diz que todo grafo ele possui uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Então, como que a gente demonstra esse outro teorema? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num grafo. Então, seja V o nosso grafo. Desculpa, G igual a V é o nosso grafo. Um grafo qualquer. E eu vou definir dois conjuntos que particionam o conjunto de vértices V. Então, sejam V1 e V2, os conjuntos dos vértices com grau par e grau ímpar. Grau par em V1 e grau par e ímpar em V2, respectivamente. Ora, pelo teorema anterior, a gente sabe que o número de arestas, 2 vezes o número de arestas, que é a cardinalidade do conjunto de arestas, isso aqui é igual ao somatório dos graus de todos os vértices no grafo. Isso aqui é o teorema anterior. Eu posso quebrar esse somatório em 2 partes. Somatório dos vértices grau par, grau par é V1, e somatório dos vértices de grau ímpar. V2. Ora, esse aqui são os vértices de grau par. Então, todos os elementos aqui desse somatório são par. Então, ou seja, esse somatório inteiro ele é par. Certo? Aqui, todos os elementos desse somatório são ímpares. Porque eu defini o V2 como os vértices de grau ímpar. Só que isso tudo aqui é um número par, porque é igual a 2 vezes o número de arestas, então é par. Então, qual que é o único jeito dessa soma dar par? Isso aqui só vai dar par se o número de vértices de grau ímpar for par. Certo? Então, a observação aqui, para ter o resultado aqui, portanto, a única forma de esse somatório dos vértices de grau ímpar, ou seja, vértices em V2, ser par, é se dado que todos os seus termos são ímpares, né, lembra que todos os elementos desse somatório são ímpar. Dado que todos os termos são ímpar, é
se a cardinalidade do V2 por par. Ou seja, o grafo possui uma quantidade par de vértices de grau ímpar, que é exatamente o enunciado do teorema. Tranquilo? Tá claro? Alguma dúvida até agora? Beleza. Quando a gente fala de grafos direcionados, também a gente tem essa ideia de grau em grafos direcionados. Só que aqui o grau é dividido em duas partes, um grau de entrada e um grau de saída. Então, lembra que num gráfico direcionado, eu tenho cada arco, é um arco que vai de um vértice para o outro. Pode ser o mesmo vértice, tá? Mas ele tem uma parte de início, tem um vértice chamado inicial, e um vértice terminal ou final. Terminal, enfim. Então, o grau de entrada, esse DEG menos de V, é o número de arcos que possuem o V como terminal. Então, são os arcos que apontam em direção a V. Quantidade, né? Então, é o DEG menos de V, é o número de arcos que possuem V como terminal. E, similarmente, né, o DEG mais de V é o número de arcos, quantidade de arcos que possuem o V como inicial. Ou seja, se eu fizer um desenho aqui do V, eu posso particionar a sua vizinhança, os arcos, em arcos de saída, arcos que deixam V, e arcos que entram em V. E aí, o que está aqui, essa quantidade que está aqui verde, é a quantidade do grau mais de V. Isso aqui é o grau menos de V. No caso de digrafos, aquela ideia do grau, do somatório dos graus, é um pouco diferente, porque agora, como cada arco tem uma direção, eu não vou, se eu somar os graus de um digrafo, eu não vou ter contado os arcos das duas formas. Ou seja, eu vou contar somente os graus de saída ou os graus de entrada. Então, se eu fizer o somatório de todos os graus de entrada para todo o vértice do grafo, isso aqui é igual a fazer o somatório de todos os vértices do grafo desses graus de saída. Isso aqui é igual a cardinalidade do número de arcos, né? Que eu estou pensando em um digrafo G igual a V. Conjunto vértices V, conjunto de arcos E. Então, a mesma ideia que a gente teve para o caso não direcionado, aqui funciona. Quando eu falo de um gráfico direcionado, eu posso ignorar de alguma forma, ou ignorar todas as orientações desses arcos nesse grafo direcionado, nesse digrafo. Uma vez que eu ignoro as orientações, eu obtenho um grafo não direcionado. E esse grafo não direcionado é chamado de grafo subjacente. Um grafo subjacente é nada menos que um grafo não direcionado. Então, é um grafo não direcionado. Obtido, que é a partir de G, ignorando-se as orientações. Obtido
de G, ignorando as direções dos arcos. Certo? Então, chamado grafo subjacente. Tem algumas classes de grafos, famílias de grafos, que são de bastante interesse. Uma dessas famílias de grafo são chamadas esses grafos completos. Então, o que é um grafo completo? Um grafo completo é um grafo que tem todas as arestas possíveis, mas é um grafo simples. Então, um grafo completo é um grafo simples, ou seja, não tem loops e nem tem multi-arestas, né? Não tem arestas múltiplas. Então, é um grafo simples. Que contém todas as arestas possíveis. Ou seja, que contém exatamente uma aresta para cada par de vértices distintos. Cada par de vértices distintas. Então, por exemplo, se eu tiver 4 vértices, aqui é o grafo completo com 4 vértices, todas as arestas possíveis. Certo? Esse grafo a gente dá o nome de K4. Se tiver 3 vértices, então isso aqui é o nosso K3. Então, a notação para um grafo completo de n vértices é Kn. Então, grafo completo com n vértices. Uma outra classe de grafos bastante relevante são ciclos. O que é um ciclo? Um ciclo, geralmente a gente usa a notação Cn, então um ciclo Cn, onde n é um inteiro maior ou igual que 3, é um grafo que consiste de n vértices, digamos, vou dar nomes aos vértices, chamar de V1, V2 até Vn, os vértices desse grafo, desse ciclo, e n arestas, que são precisamente as arestas que vão de V1 a V2. Então, tenho arestas V1, V2, V2, V3, e assim sucessivamente até a Vn, Vn-1, Vn, e por fim a Vn, V1. Faz o ciclo, fecha o ciclo. Então, digamos, 5 vértices aqui. Então, o grafo ciclo é isso aqui. Então, pode ser representado dessa forma. Aqui é um C5. Certo? Tudo bem. Outra classe importante é a classe dos grafos chamados bipartidos. O que é um grafo bipartido? Um grafo bipartido é um grafo simples, não tem arestas loops, não tem arestas múltiplas. É um grafo simples
que admite uma bipartição do seu conjunto de vértices. Ou seja, um grafo é bipartido se existe uma partição digamos, em dois conjuntos A e B, do conjunto dos vértices, ou seja, a partição de V, uma partição em dois elementos, em duas classes, ou seja, uma bipartição, tal que essa bipartição ela tem a propriedade de que toda aresta ela tem uma extremidade em A e a outra em B. Ou seja, tal que toda aresta de G tem uma extremidade em A e outra em B. Ou seja, é um grafo que você pode pensar, representar da seguinte forma: dois conjuntos A e B, e que todas as arestas desse grafo estão de um lado para o outro, cruzando de A para B. Ou seja, não tem arestas dentro das classes. Isso aqui não tem. Dentro de A, nem aresta dentro de B. Tá claro? Esse conjunto, esse par A-B, é chamada de bipartição. É uma bipartição de V. Então, esse teorema que está escrito aqui, o enunciado, ele diz uma forma de se caracterizar os grafos que são bipartidos. Então, imagine agora o seguinte problema. Imagine que você tenha duas cores, sei lá, uma cor vermelha e uma cor verde. Imagine que você queira colorir cada um dos vértices de um grafo com essas duas cores. Então, você vai atribuir a cada vértice a cor verde ou vermelha. Mas você quer fazer isso de forma com que nunca tenha uma aresta com as duas extremidades da mesma cor. Certo? Você quer colorir toda a aresta as extremidades de toda a aresta com cores diferentes. Então, um grafo ele é bipartido se somente se é possível colorir os vértices com essas duas cores dessa forma. Que forma? Da forma de que nenhum par de vértices adjacentes, ou seja, vértices vizinhos, recebam a mesma cor. Não pode ter vértices vizinhos com a mesma cor. Se é possível fazer essa coloração, então o grafo é bipartido. E se é bipartido, o grafo admite essa coloração dessa forma com duas cores. Então, um lado é fácil, né? Porque se o grafo é bipartido, então, se G é bipartido, então significa que existe. Então, existe essa bipartição em conjuntos, digamos, A e B. Existe bipartição AB, né? Colocar assim, AB. Bipartição dos vértices. E, então, nesse caso, a gente atribui, colore, atribua, digamos, a cor vermelha a todo vértice em A, e a cor verde é outra cor, qualquer cor você quiser, e a cor, digamos, verde, aqui é o conjunto A, né? E a cor
verde, a todo mundo na outra parte em B. Todo vértice em B. Essa é a ida, né? Se é bipartido, então existe essa coloração dessa forma. A volta é se existe essa coloração dessa forma, então eu consigo essa bipartição do conjunto de vértices. Isso também é fácil, né? Se você consegue colorir dessa forma, se existe tal coloração, então basta que você defina os conjuntos V1 e V2, ou conjuntos A e B, de acordo com essa coloração. Então, você define, definimos A como sendo o conjunto dos vértices de cor vermelha, sei lá, conjunto dos vértices de cor vermelha, e B, o conjunto dos vértices de cor verde. Como eu estou colorindo todos os vértices, isso aqui forma uma bipartição do conjunto de vértices. E como a coloração garante que não tem uma mesma aresta, as extremidades de uma mesma aresta com as mesmas cores, significa que essa bipartição é uma bipartição nos termos que nós definimos aqui antes. Não tem arestas entre elementos dentro da mesma parte. Certo? Portanto, o gráfico é bipartido. Tá claro? Alguma dúvida? Muito bem. Um outro conceito interessante em grafos é a ideia de emparelhamentos. O emparelhamento é um conjunto de arestas. Então, o emparelhamento em grafo simples, grafo aqui eu chamei de G igual a VE, é um conjunto de arestas. Então, ou seja, é um subconjunto das arestas do grafo, subconjunto de E. São as arestas tais que nenhum par de arestas dentro de M possuem a mesma extremidade. Ou seja, nenhum par de arestas em M possui extremidades em um mesmo vértice. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina um grafo, como por exemplo, esse aqui, um C5, digamos mais uma aresta, digamos essa aresta aqui. Então, eu posso selecionar um subconjunto dessas arestas desse grafo, digamos o subconjunto formado por essa aresta e essa aresta. 3 arestas vermelhas. Então, o subconjunto dessas formado por essas 3 arestas vermelhas, ele é um emparelhamento. Por quê? Porque qualquer par dessas arestas, elas são extremidades, têm extremidades em vértices diferentes. Se eu pegasse mais essa aresta aqui, por exemplo, essas arestas vermelhas agora, elas não formam um emparelhamento. Não é um emparelhamento.
Por quê? Bom, porque essa aresta aqui, existe um par de arestas, na verdade existem dois pares de arestas aí que têm uma mesma extremidade em comum. Essas duas arestas aqui têm as mesmas extremidades, têm uma extremidade em comum. Tá? Então, isso aqui não é o emparelhamento. Mas o que tinha antes aqui é o emparelhamento. Emparelhamento. É emparelhamento. Então, quando a gente tem emparelhamento, a gente tem vértices que são vértices, extremidade desse emparelhamento ou não. Nesse caso do desenho, todos os vértices do grafo são extremidades de arestas do emparelhamento. Mas, por exemplo, esse grafo aqui, sempre, qualquer emparelhamento que você fizer, nunca vai conseguir todos os vértices como extremidade desse emparelhamento. Ou seja, tem sempre um vértice que não é emparelhado. Então, esses vértices azuis que eu vou marcar, esse vértice azul, são os vértices ditos emparelhados. Todos esses vértices azuis. Agora, esse vértice laranja aqui é um vértice não emparelhado. Não emparelhado. Claro, quando a gente tem um emparelhamento, usualmente a gente quer emparelhamento com o maior número de arestas possível, o maior emparelhamento possível. E esse emparelhamento de maior tamanho possível é o emparelhamento máximo, chamado emparelhamento máximo. Então, o emparelhamento com o maior número possível de arestas é o emparelhamento máximo. Certo. Eu posso falar de emparelhamentos em grafos bipartidos. Eu posso falar de emparelhamentos em grafos quaisquer. Mas, particularmente para grafos bipartidos, tem um resultado bem legal que relaciona a existência de emparelhamentos em grafos bipartidos. Então, para falar desse resultado, eu preciso de uma definição que é sobre emparelhamento completo. Então, um emparelhamento chama de M, né? Em um grafo bipartido. Emparelhamento é um grafo bipartido. Eu vou dizer que esse grafo é um grafo G igual a V, conjunto de vértices V, conjunto de arestas E. É um grafo bipartido com uma certa bipartição. Com uma bipartição. Se é bipartido, tem uma bipartição. Bipartição, vou chamar a bipartição de A e B. Então, o emparelhamento em grafo bipartido com bipartição A e B é dito um emparelhamento completo de A para B, se o emparelhamento ele emparelha todos os vértices em A. Ou seja, se a cardinalidade
do emparelhamento, o tamanho do emparelhamento é igual ao tamanho de A. Eu digo que é o emparelhamento completo de A para B. Teorema. Então, esse aqui é o teorema chamado Teorema do Hall, de 1935. Ele diz o seguinte, ele caracteriza quando que um grafo bipartido tem emparelhamento. Mais especificamente, ele fala que um grafo bipartido G igual a VE com bipartição AB, um grafo dessa forma bipartida, ele possui um emparelhamento completo de A para B, se e somente se cardinalidade do número, da quantidade de vizinhos de A é maior ou igual que A, cardinalidade de A, desculpa, tá, S, número de vizinhos de S, para todo S subconjunto de A. Ou seja, para todo subconjunto de A, tem que valer que o número de vizinhos daquele subconjunto é maior do que a cardinalidade desse subconjunto. Então, se a gente olha para um conjunto A, conjunto B, da bipartição, eu estou olhando um conjunto S, subconjunto qualquer de A, que é um conjunto S. O que está dizendo o teorema é que o número de vizinhos de S, o tamanho desse conjunto aqui, que é o N de S, são os vizinhos de S, ele é pelo menos o tamanho de S. Um lado é fácil de demonstrar desse teorema, porque supõe que vale que para todo subconjunto S de A, todo subconjunto de vértices S em A, melhor outro lado. Isso. Então, vamos supor que o grafo é um grafo bipartido, certo? E que tem emparelhamento completo. Se tem emparelhamento completo, quer dizer que para qualquer subconjunto que eu tome, suponha que tem um subconjunto que não satisfaça essa condição, ou seja, suponha que existe um S tal que cardinalidade de S seja estritamente menor do N de S, seja estritamente menor do que S. Significa que quando eu pego esse vértice, esse conjunto S, digamos que S tenha 5 elementos, ou 4. Então, aqui tem 3. Então, mas tem emparelhamento aqui. Ora, se eu vou emparelhar esses vértices, eu preciso ter emparelhamento de vértices para cada um dos vértices em S, porque eu tenho emparelhamento completo de A para B. Então, todos os vértices em S têm que estar emparelhados com alguém de B. Só que esse emparelhamento tem que ligar vértices com extremidades diferentes, porque é emparelhamento. Significa que
o número de vizinhos de S não pode ser menor do que a cardinalidade de S, porque senão eu não conseguiria ter esse emparelhamento completo. Ou seja, se eu tenho um emparelhamento completo, então isso equivale trivialmente. A volta é um pouco mais elaborado, mas não é difícil. E a volta desse resultado é um exercício para vocês lerem e entenderem no livro. Demonstração. Ler e entender. Prova. Um lado foi esse que eu fiz, o outro lado eu quero que vocês leiam o livro. Bem? Para terminar a aula, eu quero mostrar mais algumas definições. Definições que dizem respeito a subgrafos. Então, a gente fala muito sobre subgrafos. Então, subgrafo é um grafo que tem um subconjunto de vértices e um subconjunto de arestas de um outro grafo. Então, mais precisamente, ele diz que um subgrafo de um grafo G igual a VE é um outro grafo um grafo, digamos, H, com conjunto de vértices W e conjunto de arestas F, tal que o conjunto W é um subconjunto de V e F é um subconjunto de E. Mas esse F ele tem que ser de uma certa forma. F ele só possui arestas que existem em vértices do W. Ou seja, F possui apenas arestas possíveis. São arestas com extremidade em W. Com ambas as extremidades em W. Eu não posso ter uma aresta se não tem o vértice que é a extremidade daquela aresta, certo? Então, para ter uma aresta, preciso ter os dois vértices no conjunto. Senão isso não é um grafo. Então, a gente diz que H é um subgrafo próprio. Subgrafo próprio de G, se o H ele é subgrafo e é diferente de G. Ou seja, H é subgrafo, por essa definição anterior, subgrafo de G, e H é diferente de G. Então, um subgrafo próprio. Uma noção bem parecida de subgrafo é a noção de subgrafo, é a ideia de subgrafo induzido. Então, um subgrafo induzido é um subgrafo. Então, eu vou pegar de novo um grafo. Fixar um gráfico G igual a VE. Grafo simples. E eu digo que um subgrafo ou subgrafo induzido por um certo subconjunto de vértices
digamos, subconjunto vértices de W, subconjunto de vértices W do conjunto V do grafo, é o grafo, o subgrafo induzido é o grafo que possui como conjunto de vértices o W e como conjunto de arestas um conjunto F, tal que esse F são todas as arestas possíveis de G com extremidades em W. Ou seja, tal que F é exatamente o conjunto de todas as arestas UV pertencentes às arestas do grafo original, sendo que as duas extremidades estão em W. Vamos ver um exemplo disso aqui. Imagina um grafo, pegar um grafo completo com 5 vértices. Então, como é que é o grafo completo com 5 vértices? Que é o K5, né? Que a gente deu o nome. Então, tem uma aresta entre todo par possível de vértices. Então, vou fazer um monte de arestas aqui. Faltou uma aresta. Então, todo par de vértices aqui é adjacente. Eu vou dar nomes para esses vértices. De A, B, C, D, E. E eu vou copiar essa imagem aqui. E vou apagar algumas arestas. Por exemplo, se eu pegar o grafo composto, vou pegar um vértice também. Esse grafo aqui, da direita. Esse é um subgrafo. Isso aqui é subgrafo do nosso grafo G do K5, né? Do K5. É subgrafo do K5, que é o nosso grafo aqui da figura da esquerda. K5. Mas ele não é um subgrafo induzido. Por quê? Porque para ser subgrafo induzido, eu preciso ter todas as arestas possíveis com aquele subconjunto de vértices. E aqui está faltando uma aresta para ter todas as arestas daquele subconjunto. Então, esse aqui, de fato, com essa aresta, esse novo grafo, é um subgrafo induzido do K5. Se eu coloco essa aresta vermelha. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem. Por hoje é só. Eu vou, terminado aqui a aula, eu vou anotar alguns exercícios dessa parte de grafos e atualizo as notas de aula com esses exercícios. Bom, é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? À disposição? Senão a gente vai encerrando por aqui. Sim? Essa parte que parece uma estrela também, poderia tirar ela do grafo? Essa parte que parece uma estrela. Como assim? Que parte? De E para B, depois de B para D, de D para A. Isso aqui é para D, B para D, D para A. Isso aqui? Isso, aí poderia montar um grafo com essa outra parte aí que o senhor tirou? Ah, sim. Sim, pode fazer o que você quiser. Pode, Tá. pode fazer isso aqui. Se eu entendi que você quer fazer isso aqui. Então, você quer deixar todas as arestas, exceto essas aqui, né? Então, D para A. Pode apagar Isso. as arestas e ir apagando as arestas assim. Ah, tá. Aham. Esse é um subgrafo. Mas ele é um subgrafo induzido? Não.
Não, não é um subgrafo induzido. Ah, tá. Uhum. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Então é isso. Até. Boa noite para vocês, bom descanso. Até segunda-feira. Tá. Boa noite. Até Boa mais. noite. Mais.